Tem gente que ainda acha que precisa de muito dinheiro para investir em fundos imobiliários, mas a verdade é que se tu pensa assim, tu tá ficando para trás. Enquanto a maioria tá esperando o momento certo para começar, quem entendeu o jogo já está aproveitando as oportunidades e começando a construir renda passiva já de agora. Hoje eu vou te mostrar os 4 melhores fundos imobiliários de base 10 para quem quer começar pequeno, mas com estratégia de investidor grande. São fundos sólidos, com boa gestão, que custam menos de R$ 10 e que valem cada centavo. O último da lista, inclusive, é um dos mais promissores e que mais vem colocando dinheiro no bolso do cotista. E presta bem atenção e fica comigo até o final, porque em cada um dos vídeos que eu for te apresentando aqui, eu vou te ensinar uma coisa nova, para você sair daqui de fato afiado. Agora, se tu quiser apenas saber o nome desses fundos sem aprender nada aqui nesse vídeo, procura aí nos comentários, com certeza alguém deve ter colocado e pode sair. Mas se tu quiser aprender de verdade, segura as pontas aí, porque nesse vídeo aqui vai ser conteúdo de verdade. Já vem aqui comigo porque eu já quero começar quebrando essa ideia na sua cabeça de que fundo que custa R$ 10 é um fundo barato. Presta bem atenção, porque se tu pensa assim, tu tá deixando muita grana na mesa. Clicando aqui em fundos imobiliários e logo em seguida em buscar, eu vou ter o acesso aqui a uma lista com todos os fundos disponíveis. E aí o que é que eu quero? Eu vou clicar aqui na maior cotação para vocês verem qual o valor do fundo imobiliário. Inclusive, esse aqui eu nem sabia que existia, um fundo que custa mais de R$ 10.000. Tem fundo que custa mais de 2.000, mais de 1.000, uma boa parte aqui custando na casa aí dos R$ 1.000 também. E aqui embaixo é que a gente começa de fato a entrar nos fundos de base 100 e bem mais lá para baixo é que a gente acessa de fato os fundos de base 10. E por que que eu tô te mostrando isso aqui? Porque é muito importante que você entenda de onde veio o fundo de base 10. Porque lá no passado, antigamente, as cotas eram negociadas na base de R$ 1.000. E claro, era muito inacessível, né? Pouquíssimas pessoas conseguiam investir. Aí depois o mercado foi fazendo ali o desdobramento para a base 100 e já melhorou demais. E mais recentemente está tendo essa tendência dos fundos se desdobrarem para a base 10. O que é maravilhoso, né? Porque fica ainda mais acessível para o fundo. É muito vantajoso porque aumenta a liquidez e para o investidor iniciante também é muito bom porque tu consegue montar uma boa carteira bem diversificada com bons ativos sem precisar ter muita grana. Inclusive, se tu ficar até o final, tu vai conseguir montar uma boa carteira com bons fundos gastando pouquíssima grana. Mas enfim, vem aqui comigo porque esse vídeo vai ser conteúdo puro. E o primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é o GGRC11, um fundo imobiliário. Como você tá vendo aqui, ó, a cota custa menos que R$ 10, então de fato é muito acessível. Ele entregou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 12%, e a gente está falando aqui de um fundo logístico entregando 1% limpo ao mês. De fato, é muita coisa, fora a valorização da cota, né? Quase 8% aqui nos últimos 12 meses. Mas enfim, eu nem vou ficar muito aqui, porque a brincadeira aqui vai ser de gente grande. Então já vamos aqui para o relatório gerencial, porque de fato aqui é onde a gente tem as informações mais densas e mais completas. Então, já peguei aqui o último relatório gerencial, infelizmente é de agosto, né? Tá um pouquinho desatualizado, mas a gente vai trabalhar em cima desse relatório. E aqui a gente já tem informação importante, ó. A gente está falando de um fundo imobiliário que tem 33 imóveis em seu portfólio. Então isso é um ponto bem positivo, já mostra pra gente que o fundo tem bastante imóvel, não é um fundo monoativo, por exemplo, e se acontecer um problema ali com o imóvel, a coisa fica bem séria. Nesse caso aqui a gente tem a distribuição em 33 imóveis diferentes. E já aqui nessa terceira, quarta página, logo aqui eu já quero te mostrar uma informação bem importante. Então o primeiro ponto, né, a gente está vendo que o fundo existe desde 2017, ou seja, já são quase 10 anos de existência. Tem muito histórico aqui para a gente analisar, a gente consegue ver se ele conseguiu performar bem em uma crise, a gente consegue analisar aqui vários pontos, mas o que eu queria te ensinar aqui sobre esse fundo imobiliário é em relação ao valor patrimonial por cota. E presta muito bem atenção, porque todo o ensinamento que eu trouxer aqui em cada um dos fundos serve para todos os outros fundos, tá? Então aprende, pega papel, caneta, anota, para você sair daqui de fato afiado. Então vamos lá, vamos entender aqui o valor patrimonial por cota, que de forma super simples é o quanto vale de fato cada cota daquele ativo. Então vamos supor aqui, eu tenho aqui esse relógio e quero te vender ele por, sei lá,
R$ 1.000. O relógio é meu, coloquei aqui R$ 1.000. Ele é um relógio bom, fica bem firme aqui no pulso, é uma cor meio rosé, então combina com vários tipos de roupa. Ele é meio espelhado, então a gente consegue até mesmo se arrumar aqui pelo vidro dele. Enfim, quero cobrar R$ 1.000. Mas agora a pergunta que fica é, será que esse relógio de fato vale R$ 1.000? Será que se eu não for na loja oficial aqui, eu não consigo comprar ele por um preço menor? Será que de fato ele custa mesmo R$ 1.000 ou sei lá, eu consigo ele por um outro valor? Então a ideia aqui nos fundos imobiliários é exatamente essa. Quando a gente olha para o valor patrimonial por cota, é como se fosse a tabela FIPE daquele fundo, sabe? É como se a gente conseguisse saber se o fundo de fato está ali no seu preço justo ou se o mercado está tentando aqui passar a gente por um valor mais alto. Então volta aqui comigo porque eu vou te mostrar exatamente como chegar nesse valor patrimonial por cota. A gente está falando aqui de um fundo imobiliário logístico. Como a gente viu, ele tem 33 imóveis em seu portfólio. São vários galpões logísticos espalhados aí por todo o Brasil. E se a gente pega hoje todos esses imóveis que compõem aqui o portfólio do GGRC11 e colocasse à venda, esse aqui seria o valor total que a gente conseguiria. R$ 1.683.499.349,43. Esse seria o valor que a gente conseguiria levantar. Só que esse aqui é o valor total, um grande bolo de dinheiro, mas a gente sabe que um fundo imobiliário, ele possui várias cotas. Esse fundo, inclusive, ele passou por desdobramento recentemente. A cota dele era mais agrupada, vamos considerar assim, e ele fez um desdobramento. Então, a quantidade de cotas aumentou. E aí a gente precisa dividir esse valor do patrimônio líquido pela quantidade de cotas, para a gente chegar ao valor do patrimônio por cota, e aí a gente vai entender de fato qual é o valor justo do fundo imobiliário. Então, pegando aqui a calculadora, eu vou copiar aqui esses 1 bilhão e um monte de número, vou copiar isso aqui tudinho. Aí joguei aqui na calculadora e vou dividir pela quantidade de cotas. A gente vai conseguir esse número, deixa eu ver aqui em cima, ó. Quantidade de cotas disponível. A gente vai copiar e vou fazer a divisão. E olha aí o resultado que a gente chega, 11,04, ou seja, exatamente o que está aqui. E como a gente vê logo aqui embaixo, ó, pelo menos no dia de fechamento do relatório, né? O valor de mercado de cada cota estava em R$ 9,83. Então é como se fosse assim, tu tivesse aí uma casa que vale R$ 1.104.000, porém o dono está te dando um desconto e ele vai te vender por apenas 983 mil. É exatamente essa lógica aqui que a gente consegue visualizar em relação ao valor patrimonial por cota. Só que olha só que interessante, e aí a coisa fica um pouquinho mais profunda. A gente está falando aqui de um valor patrimonial por cota de um fundo logístico, um fundo de tijolo que tem imóveis em seu portfólio. E como vocês já sabem, existe uma diferença, né, entre fundo de tijolo e fundo de papel. O fundo de papel, ele tem dívida em seu portfólio e a gente pode confiar ali 100% no seu valor patrimonial. Agora, quando a gente fala de um fundo de tijolo, aí o jogo muda um pouquinho, porque os imóveis passam por reavaliação, que geralmente acontece uma vez no ano, e pode acabar jogando o preço do imóvel para cima, pelo menos na maioria das vezes, quando a gente fala, claro, né, de imóveis bons. Então, no caso aqui, para fundos imobiliários de tijolos, a gente pode dar um passo além, que é justamente calcular o preço teto de cada cota. Então, apesar do desconto em relação ao valor patrimonial, não significa aqui que esse fundo está barato, e muito menos em relação à sua cotação. Pelo amor de Deus, não quero que tu olhe um fundo que custa R$ 10 e ache que está barato em relação a um fundo que custa 100. Tu precisa olhar para o valor que o fundo tem e eu te mostrei aqui uma forma de você fazer isso. Mas vamos lá agora para o segundo fundo e eu espero que tu esteja prestando bem atenção, porque percebe, né? Só na primeira página ali do relatório gerencial já deu para a gente tirar bastante informação, então imagina aí se a gente se aprofundar de vez aqui. Mas vamos lá aqui, porque o próximo fundo que eu separei aqui pra gente é o KNSC11, um fundo imobiliário de papel, gerido pela Quinéa, considerada atualmente a top gestora, né? Uma das top 13, eu diria, melhores gestoras atualmente. Um fundo que tem sua cota girando aqui próximo de R$ 8, R$ 9, muito acessível. Entregou um dividend yield de mais de 13%, fora a valorização de mais de 8%. Então a gente está falando aqui de um retorno total de mais de 20%. De fato, é muito acima da média e a gente consegue ver que ainda existe um desconto em relação ao seu valor patrimonial.
Como a gente está falando aqui de um fundo de papel, faz sentido a gente se apegar aqui unicamente no valor patrimonial, porque é um fundo de dívida, né? Ele investe ali majoritariamente em dívida que vai financiar o setor imobiliário. Inclusive, vem aqui comigo no relatório gerencial, que vocês têm muito medo, né? Eu sei que vocês têm medo de relatório gerencial. Meu Deus, Raíssa, mas é muitas páginas, é muita coisa para ler. Mas para você se tornar um investidor decente, de verdade, tu precisa aqui começar a ler relatório gerencial. Não tem porque ter medo, não. A gente está falando aqui só de 19 páginas. Isso aqui é um relatório mais enxuto, né? Tem relatório que é bem mais que isso. Mas enfim, é aqui dentro onde está o ouro. É aqui onde tu vai conseguir se diferenciar em relação a outros investidores que estão só ali seguindo diquinha, pegando o nome do fundo e saindo correndo para comprar. Presta atenção, porque tu está colocando teu dinheiro aqui dentro, então tu precisa saber o que tu está fazendo com a tua grana. Mas bora lá, logo aqui de cara a gente já tem um monte de informações legais. Ó, primeiro ele traz para a gente o objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em valores imobiliários de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários. É o famoso CRI ou CRI, como muitos gostam de chamar, e percebe que esse aqui é um fundo raizão mesmo, né? Ele investe ali em CRI, fim de papo, vai ter aqui um pouquinho de outras cotas de FII, mas via de regra, esse aqui é o objetivo do fundo, investir majoritariamente em CRIs. Aí nesse fundo aqui, como é um fundo de papel, de fato faz sentido a gente seguir aquela regrinha, né, do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é de 8,76 e a cota de mercado estava ali em 8,80 no fechamento aqui do relatório, ou seja, muito próximo, né, muito próximo ali do valor justo. Aí mais aqui embaixo a gente consegue ver um detalhe bem legal. Presta bem atenção aqui nessa coluna da esquerda, que ele fala assim, ó, a taxa média do fundo IPCA mais 10,66%. Inclusive, eu vou até abrir aqui o site do Tesouro e olha só, peguei aqui o Tesouro IPCA 2029, que inclusive está batendo recorde histórico em uma das maiores taxas, IPCA mais 8,05% ao ano. A gente está falando aqui de pouquíssimas vezes que a taxa do Tesouro fica negociado a esses patamares, porém, no KNCR 11 ou no KNSC 11, a gente está falando de uma taxa de IPCA mais 10,66. Vou até fazer a diferença aqui. 10,66 menos 8,05. A gente está falando aqui de uma diferença de quase 3% a mais em relação ao Tesouro Direto, que é hoje o título mais seguro do nosso país. Ou seja, existe sim um prêmio de risco maior para quem investe na renda variável. Não tem como a gente achar que o retorno vai ser o mesmo, porque não é. Inclusive, de forma mais próxima do dia a dia de vocês, a gente consegue ver isso aqui, ó, através do CDI. É uma taxa média de CDI mais 3,10% ao ano. No último mês, inclusive, o fundo entregou 10 centavos por cada cota. Ele vai fazer esse pagamento agora, né, no dia 13. Isso equivale a um dividend yield de 1,09%, que considerando a um preço de R$ 9,19, que é um preço menor, um preço maior, na verdade, do que o que está sendo negociado hoje. Ou seja, esse dividendo aqui poderia ser ainda maior. Mas enfim, considerando aqui o que o relatório trouxe, a gente está falando de um dividendo de 89% do CDI limpo da cobrança de imposto de renda. Se a gente considerar o imposto de renda, a gente está falando de um retorno de 105% do CDI no mês, que foi assim, vamos dizer, um mês fraco, né? Porque se a gente pega a cotação atual do dia de gravação desse vídeo, esse retorno é ainda maior. E detalhe, no relatório, eles consideram um desconto de imposto de 15%. E a gente sabe que essa é a menor alíquota, tu teria que esperar ali passar 2 anos para conseguir acesso a essa menor faixa. Mas enfim, eu acho que só nessa primeira página já deu para aprender coisa pra caramba. E uma outra coisa, só para a gente fechar aqui esse fundo, que eu acho bem legal, é justamente aqui a alocação por indexador desse fundo, que é um fundo misto, né? Ele tem essa característica própria, que é investir uma boa parte em CDI e uma boa parte em IPCA. Se a gente considerar aqui também a Selic como sendo praticamente o CDI, a gente está falando de uma carteira bem equilibradinha, meio a meio, em relação aos dois principais indexadores que a gente tem hoje, que é o IPCA e o CDI. E vamos avançar aqui agora, porque ainda tem mais 2 fundos imobiliários, que em cada um deles eu vou tentar trazer aqui um conhecimento novo aí para agregar com o teu estudo, para agregar na tua jornada. Mas antes, se tu ainda não montou a tua carteira de fundos imobiliários para receber bons dividendos, tu tá bebendo chuva. Então não perde tempo, pelo amor de Deus, porque a gente está próximo de virar
acelerar o nosso ciclo de taxa de juros e isso vai impactar bastante nessas oportunidades que a gente ainda tem, mas tu precisa começar o quanto antes. E se tu quiser a minha ajuda pessoal para montar a tua carteira de investimentos de forma completa, selecionar os ativos, definir a estratégia, clica aqui embaixo e preenche o link para participar da minha mentoria financeira, onde eu mesmo vou entrar em contato contigo para a gente conversar. Mas vamos lá, vamos para o próximo fundo aqui, que é o famoso também, né? Muita gente tem gostado, vem surpreendendo muitos, que é o GARI 11, um fundo logístico. Na verdade, está quase um fundo renda urbana, né? Ele ainda é um fundo híbrido, custando menos que R$ 9,00 e entregou um dividend yield de quase 12% nos últimos 12 meses. E a gente está falando aqui de um fundo logístico. E se tu não sabe ainda essa diferença de fundo de tijolo para fundo de papel e por que é muito surpreendente o retorno que o GARI 11 traz, precisa urgentemente maratonar os vídeos aqui no canal para você aprender. Mas enfim, a gente está falando aqui de um retorno de quase 12% só em dividend yield, fora a valorização de mais quase 12%, um fundo com a liquidez de mais de 7 milhões, de fato muito acessível, muita gente investe nesse fundo e o seu PVP está aqui em 0,97. Agora vamos aqui no relatório gerencial, porque tem algumas coisas bem bacanas para a gente dar uma olhada. O primeiro ponto que eu queria te mostrar, eu vou tentar aqui trazer um conhecimento novo, como eu falei, né? Então assim, aqui a gente tem os principais indicadores, valor patrimonial 1,33 bilhão, 39 imóveis, número de investidores já é quase 400 milhões de cotistas, mas vamos dar uma olhada aqui nesses dois indicadores, que é o prazo de aluguel, que é justamente o VALT, e também a vacância. Primeiro em relação ao VALT, que nada mais é do que a duração média dos contratos de aluguéis. Então imagina assim, o GARI 11 tem vários inquilinos lá dentro, né? Tem o Mercado Livre, tem a Shopee, tem a Amazon, e cada um desses inquilinos, ele fecha um contrato aqui com o GARI 11. Então, sei lá, o Mercado Livre vai fechar um contrato de 5 anos, a Amazon de 7, a Shopee de 3, e a média desses contratos é medida justamente aqui através do VALT. E como a gente consegue ver, no caso aqui do GARI 11, 12,3 anos de duração média dos contratos de aluguéis, o que de fato é um prazo muito longo, muito extenso, que acaba contribuindo para trazer muita previsibilidade na entrega dos dividendos do GARI 11. Aí um outro ponto legal da gente entender é justamente sobre a vacância, que nada mais é do que a área vazia, né, ou seja, não ocupada do imóvel. Então, por exemplo, o GARI 11 tem hoje 39 imóveis. Se a gente arredondar aí para 40, vamos supor que tem ali 2 imóveis desocupados. A gente está falando de uma vacância de mais ou menos 5%, se eu não estiver muito ruim na matemática. E claro, enquanto cotistas, o que a gente quer é que essa vacância seja a menor possível. Por quê? Quanto menos espaço vazio, mais inquilino ocupando, mais aluguel sendo pago e mais dividendo entrando no nosso bolso. Só que, concorda comigo que de nada adianta todos os imóveis estarem locados, sendo que os locatários não estarem pagando em dia ali os aluguéis? Pois bem, é justamente essa diferença entre vacância física e vacância financeira. Vacância física, como o próprio nome diz, é em relação ao espaço físico ocupado. Se a gente tem uma vacância física de 10%, significa que de todos os imóveis, 10% estão vazios, não estão locados para nenhum inquilino. Agora, pode acontecer da gente ter uma vacância financeira maior do que uma vacância física. E vamos colocar número aqui para ficar mais fácil. Então, imagina que um fundo tem 100 imóveis, 10 estão vazios, estão vagos. Logo, vacância física, 10%. Mas, dos 90 que estão ocupados, dos 90 inquilinos, apenas 80 estão com pagamento em dias. 10 inquilinos estão inadimplentes. Então, nesse nosso exemplo, a gente está falando de uma vacância física de 10%, mas uma vacância financeira de 20%. Porque além dos 10 imóveis vazios que não estão gerando renda, a gente tem mais 10 imóveis que estão ocupados, mas que não estão honrando com compromisso. Então, a gente tem uma vacância financeira total de 20%. Acho que deu para entender, né? Mas enfim, vamos voltar aqui no relatório, porque tem mais alguns pontos legais para a gente dar uma olhada. Logo aqui embaixo, ó, essa parte dos comentários do gestor eu não vou ler, porque enfim, seria aqui um vídeo a bater mais de 1 hora brincando. Mas eu acho legal vocês entenderem aqui também sobre a distribuição do resultado, que é justamente quanto o fundo imobiliário vem entregando mês a mês, mas uma parte interessante é a gente olhar aqui para o guidance de dividendos, que nada mais é do que a projeção, sabe? É como se ele estivesse dizendo assim, olha,
para os próximos meses, eu pretendo pagar algo em torno disso aqui. Então, no caso aqui, o Gary 11 ele divulgou aqui o novo guidance, né? Vamos ler aqui, ó. Neste mês, divulgamos um novo guidance para os rendimentos dos próximos 6 meses, mantendo a linha do intervalo já estabelecido para o primeiro semestre de 2025, com projeções de 8 a 9 centavos por cota. Ou seja, no primeiro semestre de 2025, ele entregou algo próximo entre 8 a 9 centavos por cada cota por mês. E a gente consegue ver isso aqui. Eu não estou conseguindo distinguir muito bem aqui as cores, inclusive isso é um ponto de melhoria, né, nos relatórios, porque, poxa, essas duas cores para mim estão bem confusas, não consigo distinguir exatamente aqui o que é que foi resultado, o que é que foi distribuição, mas enfim, percebe que o fundo vinha entregando aqui em todo o primeiro semestre 8 centavos por cota, e ele renovou essa projeção para o segundo semestre, 8 a 9 centavos por cota, trazendo, portanto, mais previsibilidade para o cotista, porque muito provavelmente você pode esperar esse mesmo pagamento para o segundo semestre, já que ele entregou aqui o guidance, né? Como se fosse a meta deles é entregar no mínimo aqui algo entre 8 a 9 centavos. Bora para o último, vamos lá para o último fundo, mas antes já deixa o like aí embaixo enquanto eu bebo uma água aqui e aproveita também, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana aqui tem vídeo como esse. Então bora, nosso quarto fundo aqui é o VGHF11, um fundo do tipo papel, sua cotação está girando aqui em torno de R$ 7,60, ou seja, se tu me disser que tu não tem R$ 7 para começar a investir nos fundos imobiliários, eu não sei se eu vou acreditar. Mas enfim, preste atenção nisso aqui. Esse fundo entregou um dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, um retorno, né, em relação aqui ao que você investiu, de 14,21%. Eu estou falando aqui de um retorno limpo da cobrança do imposto de renda, porque os dividendos ainda, até o dia de gravação desse vídeo, não tem cobrança do imposto de renda. Então é um rendimento de mais de 14% limpo no teu bolso. Só que além disso, muita gente acaba esquecendo, quando a gente investe nos fundos imobiliários, ele também tem um potencial de valorização. E no caso aqui do VGHF11, ele se valorizou mais de 10% nos últimos 12 meses. Ou seja, fazendo uma continha básica aqui de padaria, a gente está falando de um retorno de quase 25% em um único fundo que custa menos de R$ 10. E detalhe importante, olha isso, o PVP desse fundo está em 0,89. Então, aparentemente, ainda tem mais espaço para esse fundo crescer. Ou seja, se tu ainda não começou a investir, de verdade, eu não sei o que é que você está esperando, porque as oportunidades estão próximas aí de se acabarem. Mas enfim, vem aqui comigo no relatório, porque meu compromisso aqui foi te explicar uma coisa nova em cada um dos fundos. E vamos dar uma olhada aqui no relatório, inclusive, ó, objetivo do fundo. Diferente lá do KNSC11, né, que é um fundo raiz, de fato, que investe predominantemente em CRIs, nesse caso aqui, o VGHF11, ele investe em várias coisas, como se fosse uma salada mista, né? Por isso, inclusive, que ele traz um retorno maior, tá? Então, preste atenção aí para tu não olhar só pro dividend yield, pelo amor de Deus, e fazer besteira. E aí, olha outra coisa que legal, distribuição de rendimento. Todo quinto dia útil do mês, ele faz o pagamento do rendimento. Ou seja, é como se, de fato, você estivesse colocando o seu dinheiro para trabalhar para você e todo quinto dia útil do mês, vê bem, tem data certinha marcada para pingar o dinheiro na tua conta. Bom demais, né? Mas enfim, descendo aqui, já na segunda página, inclusive esse é um relatório bem compactozinho, né? Poucas informações. A gente já tem acesso aqui à carteira de ativos do VGHF11. Como eu estava te explicando no começo, né? Fundo imobiliário de papel, ele investe em dívida atrelada ao setor imobiliário. E é muito importante a gente olhar a distribuição em relação ao patrimônio líquido desse fundo. Porque a gente não quer que ele pegue toda a nossa grana e empreste, sei lá, uma única pessoa a 10, 20. Não, tem que distribuir bem esse patrimônio, porque aqui a gente tem um risco de calote. E caso isso aconteça, se tiver bem distribuído, não tem um impacto tão grande no bolso do cotista. Então, no caso aqui, a gente está falando que a maior porcentagem aqui do PL é de 4,33%. E isso vem reduzindo, né? Alguns aqui, menos de 1%. De fato, é bem distribuídozinho. Isso acaba gerando um pouco mais de segurança, né, para o investidor, mas presta bem atenção para tu não bater o olho apenas aqui nessa linha do PL e tirar a conclusão, por exemplo, de que esse primeiro CRI tem apenas 4,33% do PL, porque na verdade a gente tem outros aqui, né, com esse mesmo nome, que no caso aqui é a Elbor. Tem aqui embaixo também, a gente tem também, esse outro repetido aqui embaixo. A Rede Duque também tem aqui 2 CRIs,
Então, a gente precisa somar o 0,75 desse primeiro CRI com o 0,75 do segundo CRI para descobrir, de fato, aqui a porcentagem líquida que cada um desses CRIs ocupa aqui em relação à carteira do VGHF11. Eita, espero que eu tenha conseguido aqui cumprir a missão de entregar aí um novo conhecimento em cada fundo. Tentei ser aqui da forma mais objetiva possível e também da forma didática para o vídeo não passar aqui de 1 hora. Mas me conta aqui embaixo qual fundo de base 10 você investe, você tem na sua carteira. E dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei para você, onde eu te mostro como receber R$ 1.000 apenas com o fundo de base 10. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar.